Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, estamos aqui em mais um episódio do Bate-Papo de Saúde. Hoje, um tema que é na saúde, mas não tanto, né? Obviamente, a gente sempre gosta de falar de fisioterapia, mas agora uma conversa um pouco mais diferenciada. A gente está aqui com a Carol Alcântara, e eu vou deixar ela explicar para vocês por que ela está aqui. Tá, Fernando, muito obrigada pelo convite, quero agradecer essa oportunidade, quero agradecer também por você ter me buscado para trazer as informações, né? E vou explicar para as pessoas por que eu estou aqui hoje. Nós estamos falando de fisioterapia nos Estados Unidos, que é um assunto que está muito em alta, em outros fisioterapeutas estão buscando novos horizontes e buscando saber como que é para trabalhar como fisioterapeuta nos Estados Unidos. Eu estou nos Estados Unidos há mais de 10 anos, sou fisioterapeuta há quase 7 anos aqui, então eu me tornei como uma especialista nesse processo de validação do diploma de fisioterapia aqui. E por isso, né, que surgiu esse nosso papo e a nossa conversa para esclarecer, né, as dúvidas, né, as notícias que não são tão verdadeiras e mostrar qual é o caminho correto, mas que é possível ser fisioterapeuta nos Estados Unidos. Exato, exato. E aí, para a gente começar, né, você está há 10 anos e se formou há 7, né? Eu me formei no Brasil em 2002, então vai quase 20 anos que eu me formei. Ah, tá. Ok. Mas eu estou nos Estados Unidos há 13 anos e estou trabalhando como fisioterapeuta nos Estados Unidos há 7. Então... Sim. Entendi. E aí, conta para a gente como foi essa transição, né, de fisio no Brasil para os Estados Unidos, né? Se é, por exemplo, estou aqui no Brasil em agora fevereiro, em abril já estou nos Estados Unidos atuando, né? Sim, na verdade, olha, eu vim para cá, né, nos Estados Unidos, foi em 2008, então eu tive uma experiência como fisioterapeuta no Brasil, né, de 2002 até 2008, eu trabalhei no Brasil em clínicas, tive minha formação em RPG, postura, fazia orientação esportiva, tudo, mas naquele tempo lá eu estava meio insatisfeita, né, com o sucesso da fisioterapia no Brasil e a valorização, né, não só da parte do reconhecimento entre os profissionais de saúde, como também na parte financeira, né? A gente sabe que a remuneração nossa é bem, ainda continua, né? Bem, a gente briga um pouquinho aí para conseguir sobreviver. Sim. Então, os Estados Unidos sempre foram carentes de fisioterapeutas e, através de um namorado meu na época, que hoje é meu marido, ele falou, por que a gente não vai para os Estados Unidos, né? Você pode, no mínimo, aprender inglês, mas, de repente, se tornar uma fisioterapeuta lá, o país é carente. Enfim, aí resolvi, né, juntou a fome com a vontade de comer, que era assim... Vou ver, né? Já que eles precisam de fisioterapeuta lá, eu quero aprender inglês. E acabei vendendo tudo que eu tinha, de aparelhos, né? Macas, aquelas coisas que eu tinha na minha clínica também, no meu consultório. E apostei tudo, comprei dólar e vim para os Estados Unidos. E aí começou minha trajetória. Legal, legal. E falando... Pode falar. Aí, chegando aqui, né, o inglês meu era 0, né? Então, muitas das pessoas perguntam para mim, precisa ter inglês para começar o processo de validação? Falando, não precisa ter inglês para começar, vai precisar para trabalhar, mas não para começar. E pior que não é o inglês do cotidiano, né? Inglês científico, né? Tanto para falar com outros profissionais, quanto até mesmo explicar para o paciente, né? Isso que é um detalhe a mais. Sim. E aí, esse processo, né? Obviamente, você teve todos esses erros e acertos, né? Como que você fez para correr atrás de como funcionava para você exercer sua profissão em outro país? Olha, na época até a gente não tinha como tem hoje redes sociais, a internet, né, um acesso, né, global tão avançado como hoje, né? Então foi bem difícil no começo porque eu tive que achar informações através de sites americanos que não são muito claros. Tinha que buscar outros fisioterapeutas, né, remotamente, que eu encontrava através do Orkut, na época, que era outra rede social que existia, como o Facebook, na época era o Orkut, e tinha aquelas comunidades específicas sobre um determinado assunto.
Então, acabava assim, de boca em boca, buscando informação. Então, isso levou muito tempo e eu fui caindo assim num caminho que não era o correto. E acabei investindo, às vezes, numa tradução de documento ou pegando informação de um advogado que não era o assertivo. E perdi tempo e dinheiro nesse processo. Então, foi batendo cabeça mesmo, foi abrindo aí, quebrando as pedras para descobrir o que era correto. Inclusive, hoje, né, eu tenho tudo isso mastigado na página do Instagram, que é Físio no ZUA. Sim, com certeza. Vamos falar isso depois. E aí, facilitaria alguma coisa se você tivesse um visto de trabalho já ou não mudaria muita coisa? Funciona assim, Fernando. A validação é uma coisa e a imigração é outra parte, tá? Então, a gente tem que ter umas certas qualificações ou requerimentos para qualificar para certos tipos de visto. Então, para saber que tipo de visto você se encaixa, é importante conversar com o advogado de imigração, que vai ler o seu currículo, sua experiência, e vai indicar, olha, no seu caso, você qualifica para esse ou para esse visto, tá? A validação em si, você pode fazer em paralelo com o processo imigratório, ou você só vai poder fazer o processo migratório depois que completar a validação, tá? Então, depende do visto, mas um processo quase que complementa o outro ou depende do outro em algum momento. E aí, facilitaria se você, por exemplo, já estivesse no país? Ou mudaria alguma coisa? Eu aconselho que a pessoa comece o processo estando no Brasil, e eu vou falar o porquê. Porque é necessário ir até a faculdade ou pedir o histórico completo das faculdades, tem formulários específicos que tem que assinar, reconhecer firma, ir ao CREFITO, pedir também que eles façam essa parte burocrática para poder enviar para o órgão avaliador. Porque todos os documentos de imigrantes vão passar por um órgão avaliador que vai fazer a comparação do currículo brasileiro com o currículo americano, para saber se tem alguma matéria, algum campo, horas de estágio que estão faltando. Então, estando no Brasil, é bem mais interessante você fazer esse começo, né, e planejar a sua transição para vir aos Estados Unidos. Então, começar do Brasil, para mim, eu acho que é fundamental. Mas aí não é aquela coisa, né? Eu fiz 4 anos de faculdade aqui, por exemplo, não tenho posse, mas quero já ir direto para lá. Eu não preciso ir para lá e fazer outra faculdade, né? Eu posso usar o meu conhecimento daqui. Não, você pode usar e deve usar, e a gente tem uma formação muito boa, muito completa na parte profissional. Para você ter uma ideia, aqui a gente não faz a parte respiratória, né? Fisioterapeuta não mexe com ventilação mecânica. Então, mas a gente estuda no Brasil muito aprofundado isso, né? Inclusive, existem fisioterapeutas que só trabalham com isso. Por um outro lado, aqui nos Estados Unidos, o fisioterapeuta mexe também com feridas, né? Como fazer o controle de feridas. Então, nos Estados Unidos, a gente tem que, às vezes, complementar uma matéria ou outra na parte de dermato e entender os curativos, essas coisas. Então, às vezes, você tem que fazer uma matéria ou outra para estar complementando algumas deficiências, tá? Mas é interessante você usar o que você aprender no Brasil, porque isso vai eliminar muitas matérias, caso você viesse com uma faculdade, por exemplo, que você não tivesse graduado no Brasil, por exemplo. Entendeu? E aí, obviamente, esse processo não é do dia para a noite. Não. Se a pessoa for seguindo as nossas dicas, né, ou o processo, como ele tem que ser feito, de 1 ano a 2 anos, você tem chances, né, de completar todo ele. Então, uma média por aí. Obviamente que vai depender da disponibilidade de tempo para estudar, né, para fazer as matérias, ou também da chance de passar na prova, né, da licença, que a gente vai falar mais para frente, na primeira tentativa. Então, tudo isso pode diminuir ou adicionar tempo nesse processo de validação. E aí, a prova que você comentou precisa necessariamente só de, por exemplo, conhecimentos fisioterapêuticos ou a pessoa precisa comprovar um nível de inglês, né? Então, aqui as regras de validação variam de estado para estado, tá? Então, cada estado segue a regra que o estado decide, tá?
Então, de uma forma geral, a maioria dos estados pede, sim, a proficiência em TOEFL, que é aquele teste conhecido mundialmente para comprovar que você tem uma fluência em inglês. Sim. Nem todos os estados pedem, então, mas a grande maioria pede, tá? Então, nós temos mais de 50 estados, apenas 7 não pedem o TOEFL para validação. Mas pode acontecer que o processo imigratório exige, mesmo que o estado não exija, o processo imigratório talvez necessite que você comprove essa proficiência, tá? E aí eu aplico para esse estado, né? Eu não consigo, por exemplo, estou na Califórnia, aplicando para a Califórnia. Não consigo atuar difícil nos outros países, só na Califórnia. Nos outros estados? Não. Você teria que ter a licença de cada estado para poder atuar. Existe, às vezes, uma facilidade, uma parceria entre um estado e o outro, né? Que aí eles permitem essa facilidade de poder atuar, mas nem todos os estados participam. O que eu falo assim, vou fazer um resuminho do que seria essa validação. A primeira parte, que é enviar o seu currículo para comparação, tá? E aí, depois que enviou o currículo, eles vão levar uns meses para dar resposta, tá? Aí vai ter a resposta das matérias que estão pendentes. Às vezes, existem horas de estágio também que precisam ser concluídas. Você completa essas matérias, manda o resultado para eles, paga uma reavaliação. Aí eles vão revisar tudo que você fez, para depois você aplicar diretamente com o Departamento de Fisioterapia do Estado, que é o que vai te autorizar a fazer a prova da licença, que é como se fosse uma OAB dos advogados no Brasil. Aqui a gente tem uma prova de fisioterapia que é para todo mundo que quer atuar como fisioterapeuta, não é só para imigrante, como algumas pessoas pensam, tá? Então, até quem se forma aqui, quem estuda a faculdade aqui, tem que sair da faculdade, fazer essa prova da licença, que a sigla é NPTE, e passar nessa prova para que possa ter uma licença e possa atuar como fisioterapeuta, né? Atender pacientes, a parte clínica. E aí, você comentou por exemplo, aquelas horas de dermato que precisa ter a mais. Todo esse conhecimento eu vou ter quando eu chegar nos Estados Unidos, ou é uma coisa que eu preciso colher por aqui e apresentar que agora eu tenho conhecimento, por exemplo? A maioria das pessoas, elas fazem essas matérias com faculdades de uma forma online. Principalmente hoje, pós-pandemia, tenho muita facilidade com isso. Então, quando as matérias são pedidas, existem os nossos grupos de fisioterapeutas, que um ajuda o outro e dá informação onde eu estou cursando a matéria, outro. Ou então, esse órgão avaliador, ele tem um serviço que chama plano, que ele vai listar as faculdades pelas quais eles aceitam as matérias serem cursadas. Então, você tem essa opção também, que é um investimento num serviço que ele vai falar, olha, você pode fazer essa matéria na faculdade A, B, C, no país inteiro, tá? Do Texas, Nova York, Montana, enfim. Isso vai depender da matéria. Mas a grande maioria, sim, feita online. Você estuda por vídeos, faz a prova, tudo, envia o resultado, e aí eles revisam tudo, dão a nota, e aí você vai no órgão avaliador para que eles façam essa revisão, se deu tudo certo. E uma pessoa que, por exemplo, acabou de sair da faculdade e outra que já atua, sei lá, 10 anos, já tem uma pós, mestrado, doutorado já encaminhado, ela facilita essa pessoa que tem um conhecimento maior, né, uma experiência na área, e para essa que está começando agora, tipo, para ela ser aprovada ou não, ou se isso facilita o caminho. O órgão avaliador, ele não está julgando se a pessoa tem experiência ou não. Mas, obviamente, a pessoa que tem uma graduação, uma pós, um mestrado, ela vai ter mais estudo, horas, matérias, então ela vai ter provavelmente menos matérias a serem cursadas. Sim. Um outro diferencial também, se ela tem já esses tantos anos de experiência de formado, tem estados que vai pedir a comparação do currículo de acordo com o ano que o fisioterapeuta se formou. Então, vamos pegar em 2008, tá? Ainda não era nível de doutorado como é hoje o nível de fisioterapeuta nos Estados Unidos. Então, tem estado que vai falar, não, eu quero a comparação desse fisioterapeuta que formou em 2008
para o currículo que era de mestrado na época, que, obviamente, resumindo, são menos matérias, menos horas de estágio. Então, esse fisioterapeuta, grande chance, vai ter pouca coisa a ser cursada. Mas existem estados que pedem, independente do ano que o fisioterapeuta se formou, pedem a comparação com o currículo atual. E aí não importa, né? Aquele fisioterapeuta que se formou em 2008, obviamente tem menos matérias, menos horas de estágio, vai ter que cursar mais coisas para deixar o currículo equivalente. Então, varia muito de estado para estado também. Entendi. E você acha que todo esse processo que a gente está falando, de validação, de enviar documentos, é o único jeito de um físio atuar nos Estados Unidos? Porque eu lembro que um tempo atrás, o Milwaukee Bucks estava contratando fisioterapeuta, né? Ele não especificava que era de outro país, mas, por exemplo, se eu estivesse aqui no Brasil, poderia mandar meu currículo e falar, quero trabalhar para vocês. Uhum. Teoricamente, eu for aprovado pelo Milwaukee Bucks, eu consigo ir diretamente, ou eu vou ter que passar por esse processo de 1, 2 anos, ou se muda alguma coisa? Para atuar como fisioterapeuta e ter o domínio, a autonomia de tomar decisão na parte clínica, você tem que ter a licença. Você vai pôr a mão no paciente e ter essa autonomia, você tem que ter a licença. Sim. Existem fisioterapeutas que podem trabalhar com pesquisa, né, com essa parte de treinamento. Aí são requerimentos de outros vistos. Sim. Né, de treinamento, que são vistos temporários, que vai estar sob supervisão, ou de pesquisa, por exemplo, eles não vão ter a parte clínica. Então, eu já vejo fisioterapeutas que não precisam fazer a validação. Né? Talvez precisa mostrar mestrado, doutorado, para estar trabalhando essa parte de pesquisa em universidades. Então, eu não sei esses requerimentos específicos. O que eu sou especialista é essa parte clínica mesmo, quem quer atuar como fisioterapeuta, dar na mão na massa, ter autonomia como fisioterapeuta aqui. E tem alguma, eu creio que sim, mas uma pessoa que ela quer ir somente para um intercâmbio, que ela quer ficar lá 6 meses, independente do que seja, mas atuando com fisioterapia, né, na clínica. É mais demorado? Tem alguma diferença nesse processo, né? Acho que a gente dá para falar de quais tipos que existem. Vou te passar o contato de uma fisioterapeuta que ela só mexe com intercâmbios. Vivi. Tá? Então, aí é o assunto dela. Né? Inclusive, ela fez, né? Ela fez vários, inclusive ela fez na época quando ainda não estava formada, né? Tem aquelas intercâmbios sanduíche, né? Tem aquelas experiências, assim. Então, eu acho que essa parte de intercâmbio, ela vai poder destrinchar para você, porque eu não sei aprofundadamente, eu sei que é possível fazer, existem os requerimentos de visto, né? Que tem que ter um visto de meio de estudante, com visto de treinamento junto. E essas universidades devem ter uma parceria, uma facilidade para esse fluxo, né, de pessoas que vêm sendo treinadas aqui, aprender uma técnica e depois retornam ao país de origem. Mas aí, por exemplo, é mais fácil, né? Eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos na fisioterapia 5 anos atrás. Gostei muito, quero morar lá. É mais facilita o processo de imigração ou continua a mesma coisa? A imigração, ela vai olhar também como uma sua experiência e vai olhar, tipo, a carência do país, né? Eu acho que pode contar com uma experiência curricular, sim, né? Inclusive, eu acho que pode te ajudar num contato de um futuro empregador, né? A partir do momento que você vem ter uma experiência aqui, você pode fazer contatos, tudo, mas ela não é determinante para dizer se a pessoa vai ou não ser aprovada. Em termos de validação da parte clínica, se ela veio para a faculdade, ela teve aula, alguma coisa assim, ela pode usar essas horas de estágio que ela fez, tudo, pedir para enviar para esse órgão avaliador. Se for uma faculdade que eles reconhecem, eles aprovam, eles vão considerar esses créditos feitos. Isso sim pode ajudar com certeza a eliminar horas de estudo, alguma coisa assim. E a imigração, depois que você chegou aí, tanto lá no começo, né, que você começou a palmar um paciente de outra nacionalidade, o que você conseguiu ver de diferente, pensando nos pacientes daqui para os daí, né? Ou a fisioterapia em si, né?
eu falo assim, a nossa prática profissional aqui muda muito na parte de avaliação. Por que eu vou falar? Primeiro, porque nós temos testes que são padronizados, né? Então, eles têm uma diversidade de testes, de acordo com a área que você atua, ou a patologia que você atua, que se você jogar o nome deles no Google, vai aparecer como se aplica o teste, tudo, é universal. Então, a nossa avaliação tem que estar baseada nesses testes, né? Para mostrar, vamos dizer assim, a credibilidade que aquela avaliação tem, não é subjetivo. O paciente tem uma força muscular, tal. Até mesmo aqueles testes de força muscular, a gente é muito pessoal a força, né? Que a gente colocar grau 3, grau 4, a gente sabe que aquele movimento que venceu a gravidade é tal, força 3, tal, mas a força depois com resistência manual varia muito de terapeuta para terapeuta, né? Mas, enfim, nós temos testes que julgam, por exemplo, a funcionalidade do paciente. Vou dar um exemplo de geriatria, da onde eu atuo, que você vai quantificar, por exemplo, a capacidade que o paciente tem de fazer uma transferência da posição sentada para em pé. E aí esse teste chama levantar e sentar 5 vezes, que você cronometra o paciente a fazer isso. Uhum. E aí a gente vai avaliar a capacidade dele de diminuir o tempo quando ele faz esse teste, e aí a gente consegue comprovar que ele melhorou força muscular, potência muscular, e ele consegue fazer essa transferência independentemente, porque o tempo desse teste caiu. Entendi. Então, não fica só subjetivo. Existem uma infinidade de testes para equilíbrio, para diminuir chances de queda, né? Que é muito comum em idoso. Então, isso que eu acho que é muito diferente comparado ao Brasil. A gente não tem muito esses testes padronizados que a gente usa e que, se eu for em qualquer hospital do país, ele está lá e pode ser usado e a gente está falando a mesma língua, entendeu? Ou qualquer outro terapeuta que faça uma reavaliação do paciente possa, né, entender o que está sendo feito. E eu ouço falar muito dos pacientes que vão para lá, né, e às vezes sofrem um acidente, passa, que lá os terapeutas, principalmente norte-americanos, não têm a tendência de tocar muito no paciente, né? Que aqui no Brasil a gente tem essa coisa do toque, essa coisa da terapia manual, que todo brasileiro conhece, e não sei se é verdade, né? Porque tem uma cultura, né? A cultura em si não é muito de encostar, abraçar e pôr a mão, independente de a gente falar muito na fisioterapia, né? Então, tem uma distância, às vezes, nessa forma de você tratar pessoas. Não estou nem falando dentro da fisioterapia em si. Você não vai chegar a conhecer a pessoa e já vai dar beijinho, né? Aqui é muito aperto de mão e olhe lá, né? Quando você está numa fila de algum atendimento, alguma coisa, você não vai chegar pertinho da pessoa, você tem uma distância. Então, você percebe que isso aqui faz parte da cultura. Colocar a mão é tido como invasivo, vamos dizer assim. Né? Tipo, eu nem te conheço, você vai pôr a mão em mim? Você tocar em mim. Então, mas depende muito de terapeuta. Numa forma geral, é isso que você falou mesmo. Eles não têm esse costume. E entre nós, fisioterapeutas, também se deve conhecer. Tem terapeutas que não se familiarizam com terapia manual, né? E outros terapeutas que vão muito para a parte manual. E existem terapeutas aqui, assim como existem quiropratas, que têm que tratar com as mãos. Tem as manipulações, tudo, né? Então, existe, mas é mais raro. Existem americanos que fazem isso, mas não da forma como nós fazemos, porque a nossa cultura é muito mais de contato, de pôr a mão, de abraçar, né? Às vezes a gente sai abraçando o paciente numa primeira sessão, né? E aqui é raramente, isso aqui você nunca vai ver isso aqui. Se você vê, é porque ele deve ser latino ou deve ser outra cultura, porque com o americano é difícil a gente fazer isso. Mas aí é uma coisa unânime, tipo, você não conseguir, obviamente, não fazer na primeira sessão, mas tipo, o cara tá lá reabilitando cruzado, já tá lá 4 meses e não tocou no cara ainda. Aí eu acho que vai muito do terapeuta escolher essa coisa. Se você perguntar a minha opinião como fisioterapeuta, eu não vejo reabilitação sem colocar as mãos. Tá? E eu tenho uma formação em massoterapia também, antes mesmo de ser fisioterapeuta. Então, eu acho que músculo, articulação precisa disso. Pós-operatório, com edema,
eu tenho que colocar uma drenagem, eu tenho que colocar aí uma massagem, uma manipulação, uma terapia miofacial, né? Porque a gente sabe que melhora a funcionalidade, mas tem terapeuta que não escolhe essa modalidade. Eu, como fisioterapeuta aqui, eu não conheço, eu nunca pratiquei outros estados, eu estou no sul da Flórida, então eu posso falar da minha prática aqui, né? Eu coloco a mão do paciente, mas antes de colocar a mão do paciente numa primeira sessão, por exemplo, eu explico o que eu vou fazer. Olha, eu vou tocar aqui, sacroiliaco, então, por exemplo. Você tem que explicar que são partes íntimas, parte muito próxima de parte íntima, né? Às vezes você tem que abaixar, né, a calça do paciente. Então, você tem que explicar o que você está fazendo e se mostrar muito profissional. Então, fazendo isso, eu acho que não tem problema. Tem pessoas que são mais resistentes ao toque. Então, eu explico, pergunto se a pessoa gosta de toque, de massagem, para poder introduzir esse tratamento. Se a pessoa não gosta, aí eu tento respeitar ou talvez até mostrar para ela ao longo das sessões que pode ser uma modalidade que ela vai melhorar a dor dela. Mas aí, se você, por exemplo, fazer uma miofacial e usar uma técnica instrumental, eles aceitam mais, por exemplo? Eu acho que tem uma aceitação da manual muito grande. Eu acho que depende muito de como você faz, como você explica, e se o paciente se sentiu bem, ele vai aceitar tudo que você colocar ali. Sim. Ai, melhorou minha dor, faz de novo. Né? Porque a dor, eu acho que é a grande barreira ali. Se você fez para melhorar, agora, se aumentou a dor, por exemplo, que existem, você vai fazer um trigger point aí, que é o ponto gatilho, por exemplo. E existem aí, às vezes, algumas manobras, uma coisa que pode ter um aumento da área da dor, que é o que causa o processo inflamatório, tudo. E, às vezes, tem paciente que não vai entender isso. Ele só vai pensar que piorou a dor, daí ele vai ficar resistente à técnica. Entendeu? Então, é muito de como você conversa, tem paciente que é mais resistente. Então, tem que ter um jogo de cintura. A nossa profissão tem que ter um jogo de cintura nesse ponto. Sim. Se aí no Brasil, ou aqui, eu vejo. Com certeza. E aí você comentou que está na geriatria. Sim. Eu trabalho com geriatria e tem muito caso ortopédico, neurológico, cardiológico. Então, inclusive, hoje até começando um caso, né, comentando um caso, o paciente está com uma pressão arterial descompensada, paciente parkinsoniano, e eu não fiz nenhum exercício de extrema atividade ou de alta intensidade para o paciente, e a pressão dele foi lá 19 por 10, 19 por 11, tá? Eu falei, o procedimento que a gente eu não posso deixar o paciente para casa simplesmente com essa pressão, tá? Eu tenho que tomar alguma providência, ou ligar para o médico dele, ou então mandar ele para emergência no hospital. Então, ali, o cuidador dele estava lá, que era o companheiro dele, estava lá e falou, eu falei, você pode ligar para o médico, eu estou aqui do lado, eu posso falar com o médico, a gente vê o que a gente vai fazer. Não estava atendendo o médico, tudo, eu falei, acho melhor você, então, levar na emergência, não dá para a gente ficar sem, né? Tentei outros. Então, existe esse cuidado com o paciente que a gente tem que ter, né? Que é muito zeloso. E já aconteceu o caso de eu ligar para médico aqui e o médico me atendeu muito respeitosamente, falar com o médico no telefone ou com o assistente do médico no telefone, que eu acho que no Brasil é muito raro isso, pelo menos quando eu estava aí, eu nunca tive esses casos, ou essa liberdade, ou essa relação tão próxima com o médico. Sim. E aí você está atuando numa clínica, então? Estou. Né? E aí... Eu faço a domicílio também, atendimento domiciliar. Também. E você vê que a gente comentou aquela questão de diferenças, né? E principalmente o povo idoso, né? Que aqui no Brasil está começando a ser a maioria. Você vê também alguma diferença, né? A gente comentou essa questão de cultura. Você vê se eles são mais resistentes ao toque, se eles são mais fechados. Mesma coisa? Mesma coisa. Eu falo assim, no primeiro momento, como ele não te conhece, eles não vão estar assim abraçando você, né, ou pegando, mas à medida do momento que ele vai criando afinidade, confiança em você, ele começa a ter você como família, né?
Então, tem uma senhorinha lá que ela fala, eu te amo, que aqui falar I love you é muito mais fácil, né? Não é um amo só de amor ou relação de casais, ou paternidade, ou maternidade, assim. Mas é um amar de ter um carinho mesmo. Você cuidou de mim, você fez bem para mim. E eles são mais sozinhos, é uma cultura mais sozinha aqui. Então, você vê idosos morando simplesmente sozinho, que a filha mora 2 ruas atrás, ou mora na cidade de outro estado, e a mãe fica morando sozinha com 80 anos. Nossa. Coisa que no Brasil é mais raro, né? Vai morar com um parente, vai morar com um filho, né? Uhum. Então, quando ele vê, a nossa profissão é cuidar ou melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Ele vê com uma pessoa estranha, do nada, está cuidando, e cria afinidade. Quando você vem aqui de novo? Quando que eu posso ver você? Ah, aquela massagem que você fez foi boa. Uhum. Ai, melhorei tanto quando você começou a vir, e vira, assim, uma relação muito afetiva mesmo. Uhum. Eles ficam, às vezes, apegados muito a gente, porque às vezes não tem esse carinho, esse cuidado de filhos, netos. E por você atuar nessa área, né, da fisioterapia, né, a gente sabe de todas as dificuldades de ser um imigrante. Você acha que por ter, obviamente, é uma coisa que você vai conquistando, de ter esse contato com os pacientes facilitou, né, deixou mais fácil você continuar, né, nessa vida de imigrante? Todo mundo sabe que não é muito fácil, né? É uma coisa que te ajudou, você acha? É assim, você está falando de preconceito, se há preconceito por ser imigrante, ou você acha por se adaptar à cultura diferente? Os dois. Tá. Então, vamos falar assim, preconceito. Preconceito por ser imigrante, não falo que é preconceito, às vezes a pessoa tem uma resistência, talvez pela barreira do sotaque, por exemplo. Ele não entende direito o que você está falando, você tem um sotaque, né? Você aprende, não é a sua primeira língua, então é difícil a pessoa que não tem um pouco de sotaque. Então, às vezes, tem uma resistência por isso, tá? Tá. Mas a partir do momento que aqui, fisioterapeutas, nós temos fisioterapeutas brasileiros, americanos, um indiano, às vezes misturados, tá? Eles respeitam porque você é licenciado, então ele entende, você passou na licença, você é um fisioterapeuta, você é um profissional capaz. Sim. Então, não tem essa distinção. Ah, porque você se formou no Brasil, ele se formou americano. Não, não tem. Todos somos licenciados, passamos no teste, nós temos capacidade de atuar. Sim. E vou falar uma coisa, tem um momento que eles começam a preferir mais a gente, porque a gente tem um toque. Ou então porque a gente faz o algo a mais. Por exemplo, o paciente vem com uma dor no joelho, mas passou na 4ª, 5ª sessão, a dor nas costas, porque dormiu de mau jeito. Então, nós, fisioterapeutas brasileiros, vamos olhar um pouquinho, vamos tentar cuidar ali das costas, né? Vamos melhorar a qualidade da vida desse paciente. Ele não vai andar direito se a lombar dele tiver com um espaço muscular muito grande. Então, vamos lá cuidar, nem que a gente faça aquela sessão, nem cuidar do joelho, mas vamos melhorar essa lombar dele para que ele possa voltar para casa e desempenhar as funções dele. Então, às vezes, o americano não tem muito esse jogo de cintura, não é porque eles não querem, não, porque eles são assim, ó, focados, eu tô aqui para fazer isso, eu vou fazer isso. Entendeu? Até mesmo como funcionário, a gente tem um jogo de cintura assim, nossa, a faxineira faltou hoje, vou ajudar a tirar o lixo, né? Por que não? Nossa, derrubou um copo d'água, eu vou enxugar esse chão aqui. Não, acontece muito em geriatria, o paciente precisa ir ao banheiro, e às vezes o paciente ele pode ter risco de queda. Então, tudo que acontece dentro da clínica fica a responsabilidade da clínica, né? Ou do profissional que está tomando conta daquele paciente. Então, vou no banheiro do paciente, vou entrar no banheiro, vou ajudar a baixar a calça do paciente ali, porque ele não está conseguindo fazer sozinho. Sim. Então, para evitar, às vezes a gente, com ética profissional, vai explicando, vai fazendo, e isso acontece. Uhum. Então, eles acabam criando uma afinidade, ver que a gente, vamos dizer assim, é mais humilde, ou tem mais compaixão nesse sentido, ou tem esse jogo de cintura, e acaba preferindo a gente. Acontece muito. Então, o que eu vi mais de barreira, assim, de resistência por imigrante, talvez é mais pela parte de não entender pelo sotaque. Não é fácil a gente entender sotaques.
Inclusive, quando a gente está aprendendo inglês, existem sotaques ao longo do país inteiro, são diferentes. Assim como se a gente for no Brasil, tem o Nordeste, tem o Sul, tudo, né? Então, às vezes a pessoa fica com resistência de não entender e não conseguir se comunicar. E aí prefere um americano porque não tem essa barreira. Entendi. Mas assim, não, é porque ela se formou num país que é assim, não. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Que ótimo. Que bom. Nunca vi isso. Porque a partir do momento que você entra aqui, você tem sua licença e outra, ele reconhece, olha, ela saiu do país dela, que ela nasceu, veio aqui, lutou num outro país, conseguiu tirar a licença dela, fala 2, 3 línguas, porque às vezes você fala espanhol, inglês, português, ou até outras línguas, né? Tem gente que fala francês, enfim. Aí eles respeitam bastante. É diferente daqui, né? Por exemplo, você vai atender um paciente e às vezes ele fica questionando tudo que você vai fazer. Independente se está fazendo bem ou não, ele vai falar, por que você está fazendo isso? Mas eu sinto dor aqui, você está apontando aí por quê? Né? Sempre questionando. Vai ficar na dúvida, né? Então. Que ele, às vezes... quando argumenta, o médico falou para não fazer isso. Né? Exato. E aí a gente fala, pois é, mas nós temos uma autonomia de nós fazermos planos de tratamento. E a nossa visão, a nossa abordagem é diferente do médico. Né? E aí, como muitos seguros, né, fica dependendo da aprovação do médico para reembolsar a clínica, a gente fica muito amarrado. Não que aqui não aconteça, tá? Porque os seguros também dependem da aprovação do médico ou da indicação do médico. Porém, se eu falar para o médico, é preciso que ele faça mais tantas sessões, tal, o médico assina com uma facilidade ou entende, respeita o nosso ponto de vista. Principalmente quando os pacientes começam a voltar no médico e falam, nossa, melhorei muito. Ou ele vê mesmo, o paciente está andando melhor, com mais força, menos dor. Ele só vai continuar mandando pacientes para a gente. Bom, então, não tem aquela coisa que tem aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é batata. O cara vem com uma lombalgia, está escrito analgesia, fisioterapia analgésica, motora, ultrassom laser, né? E o cara faz o caminhamento, ele que traça o nosso plano e põe 10 sessões. E aí o paciente quer te mostrar o que você vai fazer, não existe isso aí. Acontece pedidos assim, mas a gente não fica amarrada a isso. Se eu achar que o paciente pode vir 3 vezes por semana, eu encaminho meu plano de tratamento com a frequência 3 vezes por semana, por exemplo. Embora ele escreveu lá 2 vezes por semana por 6 semanas. Eu não, coloco 3 vezes por semana, 10 semanas, 12 semanas, conforme eu achar que aquela condição. E vamos falar, força muscular, a gente não vê muita diferença, né? São 8 semanas. Né, que é conhecido, né, pelo estudo científico, pela comprovação científica, que é 8 semanas para fazer uma mudança em força muscular. Então, se você quer fortalecimento, mínimo de 8 semanas vai ter que ter esse plano de tratamento. Sim. Mas aí tem essa burocracia do insurance, né? Mas é assim, dependendo da política do insurance. Então, muitos seguros, para a gente ter o respaldo que a gente vai ser reembolsado, a gente já tem encaminhamento do médico, ou a gente tem o direito, aqui na Flórida, de a gente avaliar um paciente sem um pedido médico e encaminhar para o paciente dentro de 30 dias do nosso plano de tratamento para que ele concorde, assine e aprove, e aí o seguro pague. Que a gente chama de... Tem o médico, a gente pode avaliar, mas a gente encaminha para o médico. Vamos supor, tem um paciente que teve uma queda, uma contusão de joelho, aí você vai avaliar toda a funcionalidade, tudo. Vamos lá que se desconfia que aquela pessoa quebrou um osso. Aí você está avaliando, mas você não pode fazer nada, aí você encaminha para o médico. Mas vamos lá que você fez os testes, a pessoa está com uma dor muito mínima, um edema localizado, não tem outras pioras da função. Você vê que é só uma contusão. Aí você pode avaliar o paciente, encaminha por fax, que é tudo sistema computadorizado, para o médico do paciente, que ele informa quem é o médico dele, e aí o médico recebe e devolve para a gente o plano de tratamento assinado. E a gente mostra para o seguro que o médico autorizou, e aí o seguro reembolsa. Entendi. Então, a gente tem essa liberdade desses 30 dias. Não são todos os estados que funcionam assim, mas aqui na Flórida a gente tem isso. Legal.
menos burocracia, né? Menos burocrático, bem melhor, né? É uma flexibilidade, um respeito, né? Eu acho assim que a gente tem uma autonomia, dá para ter isso. Burocracia tem, mas não tem essa rivalidade, eu vou falar assim, ou aquele questionamento, ai, será que o fisioterapeuta é capaz de julgar isso? Não, a gente tem autonomia de julgar. Inclusive, existe, quando a gente está estudando para a prova da licença, a gente aprende como fazer uma avaliação e se for casos que a gente não é dentro da nossa, né, profissão, da nossa autonomia, a gente caminhar para um especialista. Sim. Legal. E aí, você acredita que vocês, atuando nos Estados Unidos, são mais bem remunerados do que aqui? Eu não tenho dúvida. Eu falo isso, assim, às vezes com dor no coração, porque nossa profissão aí é tão também necessária e temos profissionais maravilhosos aí. Só que o sistema de saúde nos coloca numa situação de reembolso, somente com seguro, que é uma vergonha. Uma vergonha. Eu fico assim, eu falo isso com um aperto no coração, porque é triste você ver algumas sessões de fisioterapia não ser remunerado nem R$10. E aí isso só vai contribuir para denegrir a imagem e o tratamento fisioterapêutico, porque para a clínica sobreviver, eles vão ter que atolar a clínica, encher de pacientes ao mesmo tempo para conseguir compensar, né, sobreviver, pagar as contas, porque não sei como é que é ter lucro, se você tem que ver 5, 10 pacientes ao mesmo tempo. Aí vira tudo receita de bolo, não tem uma avaliação única, um tratamento personalizado, né? Então, eu falo isso com dor no coração, mas esse é o caminho que me fez abandonar a clínica e tentar ficar aqui nos Estados Unidos. E eu não vou falar, não vou ser hipócrita a ponto de falar que aqui também não tem linha de produção, não, tá? Aqui tem, porque em qualquer lugar do mundo tem ganância. Então, se a gente vê que dá para colocar um paciente ali fazendo fortalecimento sozinho, que a gente só espia o olhinho dele ali, aí o outro ali está na compressa do gelo, ou então está fazendo uma estimulação elétrica, aí, né, vai somando aqui, somando ali, e um cabeça fica me administrando, existe também aqui, tá? Principalmente casos ortopédicos, Sim, né? sim. Mas eu, particularmente, eu fujo disso, porque eu gosto de fazer um tratamento único para que a gente tenha um resultado melhor, que cada paciente é paciente, mesmo que tenha passado pelo mesmo procedimento cirúrgico, o mesmo tipo de lesão, o tratamento vai ser diferente, a ordem de você administrar os tratamentos vai ser diferente. Então, quando a gente puder escolher cada terapeuta com um paciente, é a melhor forma de você ter sucesso e levantar o nome da fisioterapia. Com certeza, com certeza. E aí eu acho que tem essa facilidade porque, querendo ou não, vocês têm um acesso maior aos recursos diversos, né? Fugindo da manual, por exemplo, tanto na Eletro quanto na Termo, né? Você acha que tem mais fácil acesso, porque, querendo ou não, o custo é menor e você consegue ter uma gama muito grande de equipamentos terapêuticos, né? Sim, eu acredito que na parte, quando você precisa de uma reabilitação, você tem que diminuir muito tempo para ela acontecer, no caso de um atleta, por exemplo, né? Que ele tem que voltar à prática dele, esportiva. Então, eu acredito que esse centro de reabilitação para atletas, ele é muito mais equipado do que, às vezes, uma clínica na qual eu trabalho. Eu vou falar por quê. Porque a gente está trabalhando com idoso, né? E o idoso, de uma forma geral, a gente vai buscar trazer a função para ele, melhorar a função do dia a dia dele, tá? Ele não vai ser um atleta, ele não vai correr maratonas. Ele quer simplesmente conseguir levantar de uma cadeira ou andar alguns metros para poder ir no quintal da casa dele, ou então conseguir andar até fazer uma compra de supermercado. De uma forma geral, estamos falando de idosos acima de 70 anos. Então, a gente se baseia, nosso plano de tratamento, fisioterapeutas lá,
em exercício físico. A gente simula esses casos do dia a dia para que o paciente consiga se sentir naquele cenário que ele vai enfrentar na casa dele ou na rua. Então, eu não preciso de máquina para isso, né? Eu preciso ali de uma cadeira, eu preciso de terabêncio, preciso de um pezinho, eu preciso de uma resistência elástica, preciso de uns obstáculos para fazer um treinamento de equilíbrio, né? Eu preciso de uma espuma, mas é exercício físico, né? Que a gente vai restaurar a função. Mas eu vejo, existem, assim, fisioterapeutas que trabalham em hospitais aqui, que têm máquinas de último tipo, coisas que eu até desconheço, mas eu vi, eu fiquei, principalmente reabilitação neurológica, eu vejo, assim, equipamentos mesmo, que com certeza aqui a gente tem mais acesso, tem mais variedade, eu acho que o custo também acaba sendo menor, não é o que é barato, mas acaba sendo menor que aí no Brasil. Mas na prática que eu tenho hoje, eu não vejo isso. Eu raramente uso um ultrassom, né? Então, mas tem edema, tem às vezes pós-cirúrgico, mas a gente tenta trazer, o caso de ser geriátrico, na funcionalidade daquele paciente. É bom isso, porque, querendo ou não, aqui no Brasil tem muito paciente que é dependente. E acha que a máquina, né? O cara não foi o agachamento que ele fez lá, né, na cadeira, né, com os obstáculos que curou a artrose do joelho dele. Né? Foi um choquinho com frequência 150 Hz. E aí, querendo ou não, por aí, isso é muito mais reduzido, né? E que bom. É muito também da gente educar e mostrar, né? Às vezes a gente, assim, como eu falei, como é linha de produção, tem que ter o choquinho, né? Sim. Tem que ter o choquinho ali. Mas a gente educar e mostrar, às vezes, ó, hoje não vai ter choquinho, hoje nós vamos fazer exercício, vamos fazer uma manual aqui, e se der um edema no final, vamos pôr uma compressa de gelo ali, né, para deixar o corpo mesmo restaurar aquilo. Sim. Então, existe essa parte nossa de educar o paciente também. Mas talvez não eduque por causa dessa necessidade de ter o choquinho ali para não ter a presença do terapeuta fazendo tratamento. São coisas que a gente tem que fazer o jogo de cintura, que você falou. Felizmente. E falando do NPT, tipo, por exemplo, é uma prova, tipo uma prova que a gente faz aqui, uma pós na Santa Casa, por exemplo, ou é mais fisioterapia no geral, assim? Como funciona? Olha, é uma prova que vai testar o seu conhecimento básico em todas as áreas que a fisioterapia atua, tá? As básicas, vamos falar neuro, cardio, neurocardiotopedia, e tem a parte de outros sistemas, que é a correlação dos outros sistemas do corpo humano. Endócrino, digestivo, neurológico, toda a interação do corpo humano, né, para ele funcionar. Então, são 250 questões na forma de teste, tá? De múltipla escolha, não é dissertativo. Você tem 1 hora para completar um bloco de 50 questões, então a prova dura 5 horas. Você tem um pouquinho mais que 60 segundos, 72 segundos para cada questão, tá? Não é uma prova que só está buscando seu conhecimento do assunto da fisioterapia ou da teoria, mas sim em estratégia de como responder questões. Então, se você tem lá o livro, que é o guia para essa prova, ele vai explicar. Na prova vão ter 5 tipos de questões. Então, aquela questão que vai perguntar qual é a melhor forma de você melhorar a marcha de um paciente. Daí ele vai colocar a alternativa A, B, C, D e E. As 5 podem estar corretas. Você tem que saber qual é a melhor forma. Então, para a gente saber a melhor forma, a gente tem que aprender como responder essas questões. Porque existe protocolo de tratamento, né? Existem protocolos para reabilitação pós-cirúrgica. Então, a gente tem que aprender esse beabá de acordo com o protocolo aqui, tá? Para a gente escolher a melhor alternativa nessa questão. Sim. Então, além de você ter um conhecimento, né, dos assuntos na parte de fisioterapia, você tem que também saber responder em estratégias. Em inglês?
Inglês. Essa prova acontece 4 vezes no ano, tá? Ela é janeiro, abril, julho e outubro. Então, se você... o tempo para se preparar para a prova varia muito de cada candidato, tá? Porque estudar inglês não é fácil, demora, é cansativo, cansa muito mais que em português. Eu falo que é de uma proporção 1:3, tá? O que você estuda, o volume que você estuda para português é 3, em inglês é 1. Então, se você estuda 3 páginas em português, em inglês vai ser 1. Então, o tempo que você vai precisar é bastante. E é cansativo demais. O cérebro parece que tem uma hora que ele não consegue absorver mais, tá? E aí você tem que usar estratégias de estudo. Isso é muito pessoal. Sim. Outra coisa também é que todos nós temos uma área que é de fraqueza. A gente não domina tudo de tudo. Não tem como você demorar. Eu domino cardio, eu domino neuro, eu domino ortopedia. Não tem como. A gente não trabalha em tudo de tudo. Então, você vai lá fazer a prova, você tem que saber uns tantos por cento, 70%, 75% de todas as áreas. Não adianta você gabaritar em uma e na outra não. Você vai muito mal. Então, você tem que também estudar o equilíbrio de todas as áreas para conseguir passar. Então, é uma prova, eu falo assim, que é a cereja do bolo mesmo. É uma prova que, quando você estiver se preparando, você tem que se dedicar 1000%. 1000%. Uma grande maioria para até às vezes de trabalhar. Inclusive, tem gente que trabalha e faz as duas coisas, que é uma coisa assim, que eu tiro o chapéu, né, das pessoas. Eu parei com tudo para me dedicar 100%. E não passei na minha primeira tentativa, então eu tive que refazer minhas estratégias para conseguir passar. Mas é possível, é possível. E eu gosto de estudar esse conteúdo todo, porque me deixou preparada para atuar, com confiança aqui, que eu consegui conhecer o que é. Então, se alguém falar alguma coisa, se eu escutar alguma coisa, se eu ler alguma coisa, eu ver o paciente, o exame do paciente, eu sei. Se eu não souber, eu sei onde buscar a informação. Então, eu não lamento. Não passei na primeira, não passei na segunda, porque eu tive que estudar de novo, e só me deixou automático todo o conhecimento que eu tenho. Que ótimo, legal. E aí a prova é feita, por exemplo, você que aplicou para a Flórida, você faz na Flórida. Você pode fazer em qualquer lugar do país, tá? Existem uns centros que chama Prometric. Eles não só aplicam o NPT, ele aplica o TOEFL, ele aplica testes das outras profissões, tá? E ele está espalhado em todo o país. Inclusive, tem uma colega nossa, fisioterapeuta, que trabalha no Canadá, ela fez o NPT no Canadá. Porque se tiver candidatos suficientes, eles aplicam lá, porque tem esse teste lá, o Prometric. Então, é possível fazer também no Canadá, para quem tiver. Então, não importa se você está fazendo a sua licença para a Flórida, você pode fazer a prova, sei lá, no estado da Califórnia, no estado, em Nova York. Entendi. E aí, se a pessoa é aprovada, ela consegue seguir com o processo e fazer a imigração. Se ela é aprovada no NPT, é porque ela já cumpriu os outros requerimentos que o Estado pediu para a licença. Talvez ela tenha que fazer uma prova de leis daí para o Estado, às vezes é antes ou depois do NPT, ela que escolhe, tá? Ela cumpriu todos os requerimentos, ela vai ter a licença. Tendo a licença, não garante que ela possa trabalhar, ela tem que ter um visto que permita, por ser imigrante. Por isso que o processo imigratório tem que andar em paralelo com esse processo de validação. Tá? Tem várias pessoas que conseguem a licença e não tem ainda fica esperando a parte migratória. Tem pessoas que conseguem a parte migratória e estão esperando evoluir no processo da licença. E por ser de imigração, a pessoa que é casada ou mora com os pais, ela consegue levar a família ou até filhos, sei lá? Esposo e filhos recebem o mesmo visto que o candidato recebe. Então, vamos supor que você tenha uma esposa e 2 filhos, né? Então, você recebeu o seu, por exemplo, green card, e aí sua esposa e seus filhos também recebem. Então, a pessoa aprova no processo, ela ganha o green card, né, para ir. Dependendo do visto, tá? Para o green card, você tem que qualificar para ele.
Então, para você como, vamos supor que você está começando a validação hoje. Se você se qualificar para o Green Card, que daí são requerimentos da parte imigratória, que o advogado de imigração vai poder te orientar quais são eles, aí você pode aplicar para o Green Card direto. Existe essa possibilidade. Por quê? Porque já é conhecido que os Estados Unidos são carentes de fisioterapeutas, enfermeiros ou outras profissões que a gente considera como habilidade especial, quando você comprova experiência também na área. Então, eles já conseguem te dar, aprovar sua permissão de moradia permanente no país por causa dessa carência que o país tem. Por isso que é importante para uma comprovação da sua intenção de atuar no país. Então, ele vai, talvez, usar isso como uma evidência forte. Nossa, essa pessoa, ela quer mesmo trabalhar como fisioterapeuta, ela começou a validação dela, ou ela passou no NPTE, né? Então, já é um peso grande para que esse caso seja aprovado. Sim, sim. Carol, vou fazer a pergunta que todo mundo quer saber. E você já sabe qual é. Quanto, em média, custa esse processo? De 1 a 2 Olha anos. só, eu posso te dar uma ideia de um valor das taxas fixas, que são taxas fixas. Inscrição no órgão avaliador, taxa da prova, que mais? Taxa de inscrição no Estado, no Departamento de Fisioterapia do Estado, tá? Essas taxas, elas não são pagas de uma vez só. Então, a primeira taxa, que é da comparação de um estado do currículo lá, para saber se você tem que fazer matérias, está na faixa de $1.240 ou $1.340, vai depender do estado, tá? Com exceção de Nova York, que é $470, porque Nova York segue uma forma de avaliação completamente diferente dos outros estados. No órgão chamado FCCPT, tá? Porque existem outros órgãos que fazem avaliação, cada estado aceita certos órgãos, então é muito bom escolher o estado, né? Então, a FCCPT é o único que aceita em todos os estados, por isso que eu falo bem dela, e ela também armazena os seus documentos para ela poder usar para outro estado, caso você tente transferir no futuro, né, para ter a licença de outro estado. Sim. Então, ela é um pouquinho mais cara que as outras, mas é a única que aceita em todos os estados, então, por isso eu acabo falando dela. Então, falando dessa taxa de avaliação, $1.240, $1.340, com exceção de Nova York, $470, está nessa faixa, falando hoje, tá? Agora, prova do NPTE, $600, tá? Considerando o que você vai pagar desse centro que você vai fazer a prova, mais o valor da prova. Que mais que tem custos fixos? Taxas do Departamento de Fisioterapia de cada estado, na faixa de $100 a $300, dependendo do estado, tá? Que mais que tem, assim, são taxas fixas? Basicamente é isso, né? Se você tiver que fazer o TOEFL, se não me engano, está 100 e pouco, 200, 100 e pouco a $200, né? Que é a teste de proficiência em inglês. Agora, matérias que você vai fazer. Eu não sei quais são as matérias que o seu currículo está deficiente. Eu não sei aonde você vai cursar essas matérias, porque depende da matéria e depende da universidade, se você vai fazer online, se você vai fazer presencial, tudo. O que eu posso te dar uma noção é que uma matéria deve custar uns $400, $800, e aí vai variar também da onde e qual matéria, tá? Então, por isso, assim, não é tudo pago de uma vez, tá? Você vai fazer uma inscrição, vai pagar esse 1.200 alguma coisa, vai demorar para fazer a tradução dos seus documentos, que é um tanto também que você vai investir. Depois que esses documentos chegam lá, demora 3 a 4 meses para sair o resultado. Então, se 3 a 4 meses, você não vai estar investindo nesse processo. Vai estar estudando, vai estar esperando o resultado das matérias para serem feitas, para depois estar fazendo as matérias. Então, as pessoas ficam assustadas, às vezes falam assim, ai, meu Deus, vou gastar tudo isso. Não, não é tudo de uma vez, tá? É uma taxa aqui, 4 meses sem, depois mais uma taxa aqui, aí mais não sei quantos meses tem, aí depois para a prova do NPT, talvez você passe 3, 6 meses sem investir nada, porque você está se preparando para a prova,
talvez você invista num curso ou outro, mas não é uma coisa que seja um absurdo, você falar, não dá para fazer isso. Em contrapartida, já que a gente falou de investimento, vou falar de remuneração, né? Talvez seja isso também que é um interesse que as pessoas têm que fazer. Piso salarial nos Estados Unidos varia de $60 mil ao ano até $110 mil ao ano, porque o salário aqui a gente fala por ano, tá? Então, aí, trabalhando tempo integral, 40 horas por semana, que é o tradicional. Ai, por que tem essa variação enorme de 60, quase o dobro? Por quê? Tempo de experiência, a área que você está atuando, carência profissional, lugar onde você mora, que tem um custo de vida mais alto, geralmente o salário é maior, tá? Então, mas é basicamente nessa faixa aí. Que mais? Se eu esclareci suas dúvidas. Eu estava pensando aqui, se a pessoa, por exemplo, ela paga todas as taxas, aí ela faz a prova e não passa. Ela tem que pagar tudo de novo para começar de novo? Ou A prova, sim. a prova, sim, mas as que ela já pagou não precisa. Não. A prova, ou o centro, que sim, mas o que ela pagou para ela investir na avaliação, não, ela já tem avaliação, o serviço foi feito. Para ela chegar no ponto da prova, ela já passou, já fez matéria, já fez tudo. Mas o TOEFL, se não passar, tem que pagar de novo. A prova do NPT, se não passar, tem que pagar de novo sempre. E essa taxa de avaliação, né, da primeira taxa de comparação do currículo, eles não fazem devolução do dinheiro, mesmo que você desista, tá? Então, eu falo assim, é um processo custoso? Mas talvez é um investimento. E eu vou fazer uma comparação que talvez ninguém pense. Quando a gente entra na faculdade, a gente não pensa quanto a gente está pagando, se a gente vai sair da faculdade e vai reverter tudo que a gente investiu, né? O que eu posso falar, se você consegue concluir esse processo de validação, trabalho que nos Estados Unidos não falta. Eu digo não para trabalho todos os dias. Eu recebo ofertas de trabalho por e-mail, pelo correio, e eu sei o meu limite, que eu consigo trabalhar tranquilamente, mas se eu quiser trabalhar todos os dias da semana, eu tenho paciente para isso aqui. Sem eu buscar, hein? Imagina a gente buscando. Mas isso, propostas do Brasil ou daí? Daqui. Daí. Daqui é uma carência tão grande, a carência só tende a aumentar até 2030. Inclusive, lá na minha página no Instagram, pode ver que eu coloco estatística, a pesquisa que ele tem, que é o Departamento de Trabalho nos Estados Unidos faz. Tem lá também um mapinha que fala dos salários por estado, né? E então até da carência de fisioterapeuta por área no país. Se buscar nos highlights do Instagram, você vai achar lá todas essas informações. Dá para ver que vale muito a pena, né? É um investimento, obviamente, grande, mas que com certeza você vai ter isso redobrado. É um retorno. É um retorno. Se você começar a pensar que o dólar está 5 e pouco, você transferir aí, né? E para o Brasil ganhando em dólar hoje está valendo a pena. Sempre esteve, agora que eu diga. Carol, para finalizar, muito bom o papo, obviamente. Quem for correr atrás disso precisa se informar muito melhor, porque são etapas, né? E para quem tiver interesse, o que você deixa, né, para as pessoas que estejam no Brasil? O que você deixa de dica e de recado do que fazer, do que não fazer, como fazer? A primeira coisa é se informar, né? Se informar o que é esse processo de validação, para você saber o que você vai estar investindo, o que vai estar exigindo de você, né? Porque vai exigir, sim, sacrifício para estudar, sacrifício financeiro, que eu falo, você vai ter que abdicar, às vezes, de uma coisa para poder estar investindo, que é um investimento que é alto, eu entendo que é alto. Então, primeira coisa é planejar e entender o que é esse processo, para que quando começar, falar, eu não sabia disso, gastei, sei lá, R$5 mil para fazer avaliação e não sabia que tinha isso. Não, se informe, né? Segundo, tem uma coisa que te motive muito, que tem um porquê que você está fazendo isso. Não, porque eu quero morar nos Estados Unidos, quero ser fisioterapeuta lá. Porque na hora que você estiver lá desmotivada, esse ganchinho aí vai acender sua luz para que você tenha aquela força para continuar estudando. Inclusive, principalmente quando se você tiver uma nota que não foi de sucesso, né?
Você vai precisar resgatar tudo isso, investir toda essa energia para isso. Então, planejar, ter um motivo para fazer isso, cada um tem o seu. Tem gente que quer porque morar nos Estados Unidos, tem gente porque quer trazer a família aqui para dar melhor situação, oportunidade para filhos. Então, cada um tem um motivo por que vir para os Estados Unidos. E correr atrás. Eu acho que é isso. Se você tem esse sonho, planeje, tem informação, tem um motivo muito sólido para fazer esse investimento, para justificar todo o sacrifício que você vai estar, tempo, energia que você vai estar investindo, e arregaçar as mangas e fazer. Informações tem na internet inteira. Eu tenho uma página no Instagram que eu dediquei exatamente para isso. Tenho 7 anos quase de fisioterapeuta aqui, atuando como fisioterapeuta aqui, mas eu tenho 20 anos de formado como fisioterapia. Então, eu atuei 7 anos no Brasil, praticamente. Vim para cá, fiz esse processo de validação, demorei um pouquinho, por isso que tem esse gapzinho aí, até eu saber todas as informações, desbravar todo esse caminho aí e poder ajudar outros fisioterapeutas a ter o sonho e conquistar esse sonho assim como eu conquistei. E aí, a sua página no Instagram, né, tem também o grupo no Facebook, é só para a galera, por exemplo, tirar dúvida, ou você presta serviço auxiliando os fisioterapeutas durante o processo? Eu tenho essa página do Instagram, onde eu tenho as informações básicas dos processos, eu tenho quase todos os estados, os requerimentos básicos de cada estado lá, o que precisa, o que não precisa. Faço lives a cada 2 semanas com um convidado de fisioterapeutas licenciados ou que estão no processo ao redor dos Estados Unidos. E eu também faço uma consultoria personalizada. Se a pessoa, não sei fazer, não sei, estou perdida, não tenho tempo de buscar. Então, eu tenho a opção, às vezes, a gente fazer um bate-papo, assim como eu estou fazendo o podcast, marcar um horário comigo, a gente tira as dúvidas e traçar um plano. Ou então, a pessoa já quero começar. Também eu faço a orientação e o cadastro nesse site de avaliação também, juntamente com você que está sentindo insegurança, que não tem a barreira do inglês e quer alguém que já passou pelo processo para orientar e fazer junto com você. Também faço isso. Que legal, que legal. Bom, foi um prazer ter você aqui durante essa hora. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. É um assunto que, para a gente estar aqui viciado em falar de osso, de articulação, de seja o que for, é diferenciado e que motiva, né, a gente a procurar evoluir, procurar sair da zona de conforto. Vou deixar você se despedir e agradecendo novamente você e você que está nos ouvindo no podcast. Não se esqueça de acompanhar a gente no Instagram e também a Carol, obviamente, tanto no Instagram, né, que a gente vai colocar na descrição, e no grupo do Facebook para falar tanto com ela quanto os outros fisioterapeutas do grupo. É uma comunidade grande lá no Facebook também. Tem mais de 2.000 fisioterapeutas que estão no processo, que já passaram pelo processo, outros que estão só pesquisando para talvez começar. Então, a gente troca bastante informação sobre a licença. Eu quero agradecer muito o convite, né? E agradecer a oportunidade de estar compartilhando essas informações. E eu fico aqui muito agradecida, espero poder ser, às vezes, aquela luz que alguém estava pensando, nossa, será que é possível? Será que não é possível? Não é possível, só existe, né, um esforço, mas que é possível, sim, ser fisioterapeuta com diploma brasileiro nos Estados Unidos. Agradeço mesmo a oportunidade, o que você precisar de mim aqui, conta comigo e eu estou aberta a qualquer informação. Se quiser fazer uma visita, eu estou aqui perto de Miami, na Flórida, então pode me contactar, que eu faço, se quiser conhecer a clínica onde eu trabalho, essas coisas, né? Porque às vezes as pessoas têm curiosidade de vir passear aqui e falam assim, eu que tenho vontade de conhecer para ver como é que é a prática. Então, a gente recebe também, né, colegas lá que querem observar como é que é a clínica e sentir como é que é a rotina. Faça um contato e será um prazer poder ajudar. Com certeza. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau.